Ó, ok. Pessoal, uma boa noite. Nós estamos mais uma vez reunidos para compartilharmos algumas ideias da nossa tradição milenar. Eu já estou me confundindo, eu falo isso no rádio, mas agora eu estou falando aqui também. Então, antes de mais nada, nós estamos num período de muita introspecção, porque começou com o jejum de 17 de Tammuz, há 10 dias atrás, e estamos a caminho do Tisha B'Av, que é 9 de Av. Essas 3 semanas são semanas de introspecção, uma semanas de semiluto. Por quê? Porque no 17 de Tammuz, os romanos fizeram a primeira brecha nas muralhas de Jerusalém, e depois de 3 semanas, eles conquistaram, destruíram o templo sagrado em Jerusalém. O templo não era só uma edificação física, ele era principalmente uma edificação espiritual. E existe uma ideia de que o antídoto da destruição do templo, existe um conceito que quando nós estudamos um assunto que não existe atualmente na prática, nós induzimos esse assunto a se materializar, porque nós criamos conexões espirituais com o assunto, estudando a parte teórica dele, a parte a Torá é a conexão maior com Deus. Estudando aspectos da Torá ligados a esse assunto, então nós criamos um revigoramento maior e nós aumentamos a possibilidade, a probabilidade da revelação do templo. Hoje nós vamos falar então sobre o Beit HaMikdash, que ele é também chamado em hebraico de Beit HaBechirá, a casa da escolha, onde Hashem, exatamente, onde Hashem escolheu para revelar a presença divina. Vamos esclarecer aqui que Deus está em todo lugar. Deus não é um ser humano, não é um ente material, ele está em todo lugar. Aliás, um dos nomes dele é Hamakom Baruch Hu, o lugar bendito seja ele, porque não é o universo e a realidade maior o local onde está Deus, ao contrário. Hashem é o local dentro do qual se encontra os infinitos mundos espirituais, esse universo gigantesco. Tudo isso se encontra dentro de Deus. Mas, de qualquer forma, existe um conceito da Torá, chamada de, já explicamos aqui anteriormente, chamado de Shekhinah. Shekhinah é um aspecto específico de Hashem, de Deus, que é traduzido comumente como presença divina. E a presença divina é uma revelação de Deus que ela consegue cair muito nesse mundo a ponto de se revestir no aspecto físico e material. A origem da presença divina é uma origem extremamente elevada, ela vem do âmago, do íntimo, da essência maior de Deus, ela vem do sem fim, bendito seja ele. E quando cai nesse mundo é sob forma dessa tal de presença divina. Hashem queria que houvesse um local para que a presença divina pairasse. A presença divina está em todo local? Não, Deus está em todo lugar, mas essa revelação específica de Hashem, ela é seletiva, ela não está em todo lugar. Deus está em todo lugar, mas esse tipo de revelação de Deus, ele quis que não fosse assim, apesar de ele sim estar em todo lugar. O universo inteiro está dentro dele, né? Então, e o local onde se revelava a presença divina era o tabernáculo Mishkan, durante os 40 anos de travessia do deserto pelo povo de Israel a caminho da terra de Israel, o Mishkan, o tabernáculo, traduzido também como santuário, e depois, quando eles entraram na terra de Israel, conforme explicado nas leis de Ilchot Beit HaBechirá,
as leis sobre o Beit HaMikdash, a casa da escolha, então passaram o seguinte: primeiro 14 anos, o Mishkan foi construído dentro da terra de Israel, ficou em Givon, depois ele ficou 369 anos em Shiló, e quando faleceu Eli HaKohen, que era era um dos juízes, ele era o sumo sacerdote do Mishkan, e era o mestre do profeta Samuel, Shmuel HaNavi. Quando ele faleceu, Eli HaKohen, então foi destruído o Mishkan de Shiló, 369 anos. Depois ele teve em Nevaiot, ele teve em Nof, e mais um lugar, não me lembro mais. Ele esteve em mais um lugar, e o total desses dois últimos lugares foram 75 anos. Então vamos fazer o cálculo. O Mishkan, ele teve 14 anos, mais 369 mais 10, 379 mais 4, dá 383, eu acho que é isso, e mais 75 anos, dá mais ou menos uns 440 anos, etc., que o Mishkan existiu, até que Hashem, na época do rei Davi, ele decidiu que ia ter um templo fixo, e na prática, quem construiu esse templo fixo foi o rei Salomão, Shlomo HaMelech. O primeiro templo ele é também chamado de Migdash Shlomo, o Beit HaMikdash de Shlomo, que ele era maravilhoso, tá? Então, o primeiro templo durou 410 anos, depois houve um break, teve um intervalo de 70 anos, que foi o exílio da Babilônia, e o segundo templo durou 420 anos. Nessa época, dessas 3 semanas, nós costumamos estudar assuntos sobre o templo, que é uma forma de agilizarmos a Geulah e a materialização do terceiro templo, que será inovado pelo próprio Mashiach, tá? Então, a ideia é de que o primeiro templo, as especificações da construção do primeiro templo, existem algumas mitzvot relativas ao templo. Ve'asul Mikdash, Hashem pede para o povo de Israel fazer um templo para ele, depois ele tem que temer esse templo, tem que resguardá-lo. Depois, por exemplo, tem a proibição de andar em cima de degraus, há uma proibição de andar por degraus, subir e se elevar no altar externo do templo. Os Kohanim teriam que andar numa rampa, e tem uma meia dúzia de mitzvot ligadas ao templo, mitzvot gerais. Muito bem. Como era, então, o primeiro templo, as especificações dele estão no Sefer Melachim, no livro de Reis 1 do Tanakh, da Bíblia. Lá se encontram as especificações da construção do templo feito pelo rei Salomão. O segundo templo, na hora de construí-los, eles queriam se basear nas profecias do profeta Ezequiel, que viveu na Babilônia, mas os judeus não entenderam, por divina providência, eles não entenderam direito como deveria ser esse segundo templo. Então, o segundo templo é uma mescla, ele é uma mistura. Alguns aspectos dele são a imitação, a cópia do primeiro templo, e outros aspectos dele são a interpretação da profecia do profeta Ezequiel sobre o templo futuro. Na verdade, Yehezkel HaNavi, a profecia dele não era sobre o segundo templo. A profecia dele, apesar de que ele existiu antes do segundo templo, a profecia dele, em todos os detalhes, se referia ao terceiro templo. Então, a qualquer momento, com a revelação do Mashiach, nós vamos entender totalmente os aspectos das profecias do profeta Ezequiel e Yehezkel, para assim podermos construir o terceiro templo.
O Beit HaMikdash ele era dividido em partes, né? Havia a obrigação de construir um santuário, um Kodesh, e também o Kodesh Kodashim, que era a sala mais íntima interna do Beit HaMikdash. E havia um salão introdutório esses dois recintos. Esse salão é chamado em hebraico de Ulam, com Aleph, Ulam. Ulam em hebraico significa salão. Então, o Ulam, mais o Kodesh, santuário, mais o Kodesh HaKodashim, o santuário dos santuários, eles compõem o edifício do templo, também chamado de Eichal. Eichal seria alguma coisa assim como edifício, como a própria palavra templo, né? Tenda, templo, Eichal. Esse era o edifício. Depois tinha a área ao redor do edifício, enorme, que ela era delineada por muralhas. Essa área chamava-se de Azará. Azará. Azará é pátio. Então, essa área e mais o edifício, tudo junto era chamado de Migdash, do templo sagrado, do santuário do templo sagrado. E nessa área havia muitas lishkot. Lishká em hebraico é um compartimento ou sala, dezenas e dezenas delas, que eram uma espécie de escritórios, de salas, cada qual com uma função específica. Dentro do templo, há a mobília do templo que foi ordenada por Deus já na época de Moshe. Qual é a mobília básica do templo? Então, nós temos o altar exterior, que na época do templo era aproximadamente a dimensão do altar exterior de 16 por 16 metros. É uma área gigante. Quanto que dá? 10 vezes 10 dá 100 metros quadrados, 16 dá uns 500, 600 metros quadrados. É uma área bem grande do altar externo do templo. E ele tinha rampas, e os Kohanim, eles subiam, iam ao redor, o altar era quadrado, então havia rampas para os Kohanim chegarem até lá em cima e fazerem, abaterem os animais e trazerem as ofertas dos sacrifícios dos animais já abatidos, etc., conforme todas as especificações que estão na Torá, são explicadas na Mishnah, na Gemara, juntas formam o Talmud, e depois chegam até a Halachá. Por excelência, quem explica todo o trabalho do templo, no aspecto codificado, no aspecto normativo e legal, é o próprio Rambam, Maimônides, que é aquele que versa sobre as 613 preceitos, mitzvot, da Torá. Dentro do templo, tinha no Kodesh, tinha 3 mobílias. À esquerda tinha a menorá, à direita estava aquela mesa chamada Lechem Shulchan Apanim, a mesa dos pães, em vários nomes lá, do testemunho, etc., dos pães, que era uma mesa especial com umas estantes, umas prateleiras especiais, e também centralizado entre a menorá, o candelabro e essa mesa, mais para trás, próximo do ulam, do saguão, daquele salão que era o saguão, se encontrava o altar interno. Todas as peças, as mobílias internas do Beit HaMikdash, elas eram feitas de ouro. Eram ouro batido não eram fundidos, era ouro batido de uma pepita gigante, né? É algo que é inimaginável hoje em dia, porque o ouro tem que ter a liga, senão ele é muito mole, etc. Mas eram peças exclusivas. Então, o altar interno era para o incenso, né? Os Kohanim, eles tinham um incenso que era realizado dentro do Beit HaMikdash. Também, fora do Beit HaMikdash, tinha uma rampa, isso que eu expliquei, aquela rampa que dava voltas, porque havia a proibição dos Kohanim subirem degraus de uma escada, para que as suas pernas não fossem reveladas, mesmo que diante do chão.
ou eles levantando, as pernas podiam ser reveladas. Então eles subiam numa rampa, chamada em hebraico de kevesh, não confundir com keves, que é carneiro, kevesh, com shin e não com sin. Depois tinha o kior. Kior era uma espécie de samovar enorme, né? Uma espécie de samovar, era uma peça circular feita de cobre, da qual saíam diversas torneiras, e os Kohanim, eles acionavam, tinham uma válvula, e eles batiam com a mão e aí caía água na mão deles, e diariamente os Kohanim tinham obrigação de fazer netilat yadayim e netilat raglaim, a lavagem ritual das mãos e a lavagem ritual dos pés. Eles iam trabalhar mesmo descalços durante todo o dia dentro do templo. No Kodesh HaKodashim, então, no primeiro templo tinha uma cortina chamada Parochet, que ela separava o Kodesh do Kodesh HaKodashim, a sala dos santos, daquela sala mais à frente, íntima e interna, dentro da qual se encontrava a Arca Sagrada, a Arca da Aliança, que era, na verdade, de formato cúbico, com as duas alças, as duas varas, introduzidas nas duas, em rodelas, como se fala, em alças laterais, e dentro dela se encontravam as tábuas inteiras, as tábuas quebradas, também o Sefer Torah. Moshe Rabbeinu, antes de falecer, escreveu 13 rolos da Torá, um para cada tribo de Israel. O 13º era o correspondente à tribo de Levi, lembrando que Yosef se subdividiu em Menashe e Efraim, e o Sefer Torah da tribo de Levi estava junto com as pedras, com as tábuas inteiras, as tábuas quebradas, também tinha lá o cajado de Aaron a Cohen, também tinha lá uma porção de man, a maná, o man que caía dos céus, como testemunho dos grandes milagres que ocorreram na travessia do deserto. Então, os próximos capítulos do Rambam, subsequentemente, vão falar dos mínimos detalhes do templo. Por exemplo, não poderia ter nenhuma pedra fora do lugar do templo. Então, no calçamento do templo, nas paredes, não poderia ter folga em nenhuma pedra, né? Por quê? Porque a pedra, com uma folga de milímetros, ela se movimentando, então ela pode sair do seu lugar original. E qualquer parte do templo, fora do seu lugar original, invalidava o templo. Então eles precisavam ter uma equipe de manutenção constante, continuamente, analisando, vendo se todas as pedras das paredes, da calçada, do calçamento, do edifício e de todos os recintos, se o templo estava conservado, etc, etc. E aí os capítulos do Rambam vão falar de todo o trabalho e, em mais detalhes, toda essa apresentação geral do templo. Conforme a ética dos pais, Pirkei Avot, ocorriam diariamente 10 milagres no templo, ou seja, todos os povos do mundo que porventura quisessem visitar o Beit HaMikdash, eles viam 10 milagres ocorrendo diariamente no templo. E esses milagres são citados na Ética dos Pais. Nós temos Ética dos Pais, vários livros, acho que na internet também traduzido, talvez no rabat.org, toda a tradução da Ética dos Pais. É um livro muito popular. Ética dos Pais é um dos tratados da Mishnah. A Mishnah tem 63 volumes tratados, e um deles se chama Masechet Avot, o Tratado dos Pais. O Masechet Avot tem 5 capítulos. Depois eles acrescentaram mais um capítulo, um 6º capítulo, que é uma braita, é um estudo externo à Mishnah, mas da mesma época da Mishnah. Então, os 5 capítulos mais o 6º capítulo, que é uma braita, todos juntos formam Pirkei Avot, que é a Ética dos Pais, ou traduzido literalmente, os capítulos dos pais. E lá são citados todos os milagres que ocorriam no Beit HaMikdash diariamente. Qual que é a ideia das oferendas? Então, há uma divergência entre o Rambam, o Maimônides, e Ramban, Nachmanides, que viveu 100 anos depois do Rambam. O Rambam fala que o principal aspecto do Beit HaMikdash era o altar externo, porque a principal função do Beit HaMikdash
era os sacrifícios, né, das oferendas que eram trazidas em cima do altar. Ele dizia que essa era a principal função. Mas Ramban fala que não, que o principal aspecto do Beit HaMikdash era a presença divina e que ela se revelava particularmente dentre os dois querubins, que eram os anjos esculpidos no tampo da arca sagrada. Veja só, muitos já perguntaram aqui se é proibido formar qualquer imagem tridimensional. Por que havia os dois querubins? Então tem uma regra geral da Torá, que é explicada no Talmud, que pé she'asar hu sheitir. A mesma boca que proibiu é a boca que impôs a regra, ela também criou a exceção. Então esses dois querubins eram uma exceção, porque normalmente não pode ter estátuas, mas esses dois querubins eram esculpidos a partir de uma peça única, que era chamada de kaporet, que era o tampo da arca sagrada dentro do Beit HaMikdash. Uma curiosidade é que quando o povo de Israel estava numa boa, esses dois querubins tinham o formato de um menino e uma menina. E quando o povo de Israel estava numa boa, quando o povo de Israel estava numa boa, então esses querubins, eles estavam voltados um para o outro. Mas quando o povo de Israel estava num conflito e não estavam se dando bem, etc., como no final do segundo templo, então os dois querubins, eles se voltavam de costas um para o outro. Na verdade, quando Titus entrou no Beit HaMikdash, eles chegaram a ver, tinha outros também, o rei Salomão entendeu das escrituras que tinham querubins gigantes também, mas a ideia é que o Titus encontrou na destruição do templo os dois querubins voltados um para o outro. Por quê? Porque Hashem quis demonstrar que a destruição do templo foi a destruição física, mas que o templo ele continua na sua plena espiritualidade. Vamos nos lembrar que na época do rei Yoshiao, não sei como se fala em português, Yoshiao, Josias, não sei como fala em português, o rei Yoshiao, ele viu por inspiração divina que inimigos iriam destruir o templo, iam adentrar o templo. Então o que ele fez? Ele ocultou a arca sagrada. Então, mas segundo a tradição judaica, o rei Salomão, quando ele construiu o local para a arca sagrada dentro do santuário dos santuários, ele construiu dois locais. Ele recebeu assim da planta do seu pai, do rei David. Quem fez a planta baixa do templo foi o rei David, e foi baseado na tradição que foi transmitida por Deus a Moisés, a Moshe, 440 anos antes, mais tempo ainda, 480 anos antes, na entrega da Torá. Hashem já entregou a planta do futuro Beit HaMikdash. O rei David somente finalizou, e quem construiu foi o rei Salomão. Então, na prática, poderia-se ter todo e qualquer componente do templo só podia ter uma forma de ser fixado, de ser construído, etc. Mas a única exceção é a arca sagrada. Hashem transmitiu para Moshe que para o templo estar kasher, a arca sagrada poderia estar em dois locais, um servindo como opção para o outro. Primeiro, o local centralizado dentro do santuário dos santuários, Kodesh HaKodashim, e também no mesmo espaço, mas alguns metros abaixo, no subsolo. Então, o rei Yoshiao, ele providenciou com que fosse ocultado a arca sagrada no subsolo, mas ela está exatamente no local que foi criado por rei Salomão, para que ela também habilitasse e deixasse kasher o próprio templo. Então existe uma ideia que, já que, segundo o Ramban, Nachmanides, o principal do templo não era o altar externo, mas sim onde se revelava a presença divina no Kodesh HaKodashim, no santuário dos santuários. Então, a partir
a partir desse local onde se revelava a presença divina, a arca sagrada estando na possibilidade B, na opção B, que é no mesmo local, metros abaixo, no subsolo. Então, segundo essa versão, o Beit HaMikdash, na sua essência maior, ele não foi afetado, ele ainda está construído, porque a base de todo o Beit HaMikdash era a arca sagrada. E seguem a mesma opinião do Nachmanides, tanto toda a filosofia racídica, mística e cabalística, todos os líderes racídicos e todos os grandes mestres cabalísticos de todos os tempos, eles opinam conforme a opinião do Ramban, do Nachmanides, que a parte principal do Beit HaMikdash, do templo sagrado, não era o altar externo, mas sim era o Kodesh HaKodashim, a arca sagrada dentro do santuário, dos santuários, onde se revelava dentre os querubins a presença divina. Interessante que está escrito sobre o altar do Beit HaMikdash, está escrito o seguinte, que, olha que interessante, que o altar, o Rambam, Maimônides explica o seguinte na obra dele, que o altar externo foi feito no mesmo lugar que Noah fez um sacrifício para Deus quando ele saiu da arca no término do dilúvio, e que é o mesmo local que Caim e Abel, trouxeram as oferendas para Deus, e que é o mesmo local que Adão trouxe uma oferenda quando ele saiu do paraíso, ele trouxe uma oferenda para Deus, aliás, que esse boi que ele ofereceu para Deus, abateu e sacrificou, tem ligado com a mística do judaísmo, foi o único boi que, em vez de ter um chifre, ele tinha, em vez de ter 2 chifres, ele tinha um chifre só saindo da testa, como se fosse um unicórnio, só que era um boi. Tem um nome também para esse animal, com chifre só, esqueci agora. Mas os filhos dele já tinham 2 chifres desse boi. Ele também foi abatido por Adão, ao sair do paraíso, e ao mesmo local onde o corpo do primeiro casal, se bem que a Eva saiu do perfil do Adão, o corpo do Adão foi criado da terra desse local do Misbeach, do altar externo. Aí pergunta o Rebbe, por que o Rambam Maimônides ele fala de trás para frente? Ele fala que o local do altar externo era o local que antes Noé fez um sacrifício, que muito antes Caim e Abel trouxeram oferendas para Deus, e que muito antes o pai deles, Adão, trouxe uma oferenda para Deus. Também o mesmo local que, desculpa, esqueci, no meio nesses vários graus, episódios históricos, é o mesmo local onde Yaakov, patriarca Yaakov, sonhou com aquela escada que os pés estavam na terra e que o topo dela subia aos céus. É o mesmo local que Avraham Avinu quase sacrificou seu filho Isaac como oferenda para Deus. Tudo isso no mesmo local do altar do templo. Então pergunta o Rebbe, por que o Maimônides fala de trás para frente? O local do altar é o mesmo que Yaakov Avinu sonhou com a escada, é o mesmo que o avô dele quase sacrificou o pai, Avraham quase sacrificou Isaac, naquele mesmo local, e que Noah trouxe uma oferenda, e que Caim e Abel trouxeram as oferendas, que Adão trouxe oferenda, e que o corpo de Adão foi criado da terra daquele local. Por que o Rambam, a lógica, fala que deveria ser o contrário? Primeiro contar toda a história desse local, e depois falar que, por último, foi criado o altar. Mas o Rambam, sutilmente, o Maimônides quer dizer o seguinte, o que ele quer dizer? O Maimônides quer dizer que tudo aquilo que ocorreu antes, ocorreu naquele lugar predestinado, porque já tinha sido predestinado que lá seria o local do altar externo do Beit HaMikdash. Então, Adam Arishon, o primeiro homem, foi criado daquela terra, porque futuramente lá seria o altar do templo.
O primeiro homem trouxe uma oferenda quando saiu do paraíso, porque futuramente lá seria o altar externo do templo. Caim e Abel trouxeram oferendas para Deus naquele local, porque futuramente lá seria o local do altar no templo. Noé, após o dilúvio, ao sair da arca, trouxe uma oferenda para Deus naquele local, porque futuramente lá seria o altar do templo. Abraão Avino, o patriarca Abraão, quase sacrificou seu filho Yitzhak naquele local, porque futuramente aquele local estava já predestinado e futuramente seria o local do altar externo do templo. E Yaakov Avino sonhou com aquela escada cujos pés eram na terra e o topo acendia os céus, etc., etc., porque naquele ele falou que aqui é o portal dos céus, porque futuramente lá seria o local do altar externo do templo. Ou seja, todos os eventos passados ocorreram naquele local porque já havia uma predestinação que aquele local seria o local do altar externo do templo. Então é tudo assim em relação ao Beit HaMikdash. Cada local com um significado incrível, envolvendo espiritualidade. Não era só o trabalho de abate de animais, etc., etc., que era realizado no Beit HaMikdash. A prova que haviam 10 milagres diariamente que eram realizados lá dentro. Então as pessoas poderiam sentir Deus presente dentro do templo. E é claro que todo aquele trabalho físico no templo, ele era acompanhado de intenção, de muita intenção. Os ofertantes, aqueles que traziam as oferendas, e os próprios Koanim, eles deviam ter uma intenção específica. Se os Koanim, os sacerdotes que faziam sacrifícios, se eles iam fazer um tipo de sacrifício e se enganaram e tinham intenção de fazer outro tipo de sacrifício, então a mitzvah não foi válida, porque assim como uma mitzvah tem o corpo da mitzvah, existe o conceito também da alma da mitzvah. Então a alma da mitzvah é a intenção. Deus se revelava uma diferença, a Hassidut, baseada na Kabbalah, explica que há uma diferença muito grande entre o primeiro templo e o segundo templo. O primeiro templo, Deus estava mais revelado, e o segundo templo, a iniciativa maior, que era do povo de Israel, havia uma elevação maior do povo de Israel como iniciativa de baixo para cima, mas o primeiro templo era de cima para baixo. Dentro do santuário